Bem, hoje o tema que nós trouxemos para que a gente possa desenvolver é um tema bastante falado, discutido nas casas espíritas, só que nós vamos dar um complemento, uma pimentada a mais, trabalhando a neurobiologia e a psicologia dentro deste assunto, que é sexo dos espíritos. A gente sabe que é um tema bastante sensível, mas a abordagem que nós vamos fazer é uma abordagem totalmente baseada na doutrina espírita e também na ciência, considerando que a doutrina espírita em si, ela tem como uma das suas bases, seus alicerces, exatamente a ciência, né? Porque nós sabemos que ela se fundamenta na ciência, na filosofia e na religião. Bom, dito isso, então nós vamos começar a trabalhar essa questão através da pergunta de Kardec aos espíritos. Então Kardec vem perguntando no livro dos Espíritos, na questão 200, tem sexo os espíritos? Esta é a pergunta que Kardec faz, né? E aí os espíritos vêm respondendo: não como os entendeis, pois que o sexo depende do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Bem, este foi o que, na época, os espíritos puderam trazer para nós, considerando uma série de circunstâncias, inclusive a própria época, né? Isso em 1857. Não é isso? E aí reforça mais um pouquinho. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E aí os espíritos vão respondendo: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, para a espiritualidade, não há diferença alguma em encarnar como homem ou encarnar como mulher. Aqui na frente tem também, tá? Ou como mulher. E aí vem um dito popular que a gente ouve, principalmente os homens com muita frequência, né? E diante disso, hoje nós vamos poder rebater. Mas vocês nunca tiveram a dor do parto? Como não? Como não? Se o espírito pode estar no corpo feminino, pode estar no corpo masculino, vai depender da condição necessária à evolução do espírito para poder ter essa roupagem. Porque nós sabemos que no fundo, a essência principal não é o corpo. O corpo é apenas o elemento ou a ferramenta necessária para a evolução do espírito. Como nós temos que passar por várias situações de crescimento e desenvolvimento, o sexo em si, esse é o de menor conta em relação à parte moral que nós devemos trabalhar sempre, né? Eu falo assim, na classificação quer ser homem. Isso, tudo bem que... Uai, por que não? Vocês têm mais né? vantagem que a gente. Bom, se assim você pensa, bem,
Venha. Seja bem-vindo. Com certeza. Para o Espiritismo, o espírito é assexuado em sua essência. Ele não é homem e mulher. As experiências de gênero são fases de aprendizado e evolução pelas quais o espírito passa em suas sucessivas encarnações, visando desenvolver todas as qualidades e virtudes inerentes a si. Tá? Então, é uma explicação bastante clara a respeito de como o espírito está inserido dentro deste contexto reencarnatório. Qualquer dúvida, gente? As experiências de uma encarnação anterior, incluindo o gênero, podem e frequentemente deixam marcas e influências no psiquismo, no espírito e na encarnação seguinte. Isso os espíritos já estavam nos dizendo, né, que dependendo da situação, uma encarnação anterior pode ter uma marca, uma influência maior, né, numa encarnação atual. Isso equivale a dizer o quê? Eu perguntei? Eu perguntei primeiro? Você que é o professor. Veja só. A experiência de uma encarnação anterior, incluindo o gênero, podem frequentemente deixar marcas e influências no psiquismo do espírito e na encarnação seguinte. Isso quer dizer que, se um espírito encarnou homem ou mulher, e caso ele tenha encarnado anteriormente como homem e venha agora como mulher, ou vice-versa, pode ter reflexo no seu comportamento, no seu psiquismo. Não é? Mas também não é para dar a igualdade dos dois gêneros, para se alinhar? Na verdade, o que se busca é dar experiência ao espírito e a oportunidade evolutiva. Agora, eu acredito que isso seja uma condição de menor monta, considerando que o princípio maior é a evolução do espírito. A experiência, porque através das sucessivas experiências entre um e outro, vai dar ao espírito a possibilidade do crescimento e do desenvolvimento. E, consequentemente, dentro desse contexto, a igualdade vai estar presente, sem dúvida alguma. Não é uma retenção do estado feminino ou masculino em si, mas tão somente a assimilação das lições e vivências que a condição feminina ou masculina daquela existência proporcionou ao espírito encarnado. Mas, Antenor, vamos lá, o espírito se encarna num corpo masculino. E o espírito não tem sexo. Sim. Ele é neutro, vamos dizer assim. Ele viveu aquela experiência do homem naquele aprendizado. Depois ele vai vir reencarnar num corpo feminino. Sim. Está certinho? Ou seja, existem regras para o corpo masculino e para o corpo feminino. Pela essência da jornada da vida, não deveria ser respeitada essas regras? Mas você fala, quais seriam essas regras? Vamos lá. Moral, ou hoje, Moral, né? vamos usar um termo mais vulgarizado. Você vê que hoje a sexualidade hoje é uma coisa mais banal, fantástica. Esse povo hoje não tem um respeito, vamos dizer assim, nem pelo seu próprio corpo, para você ver. O pessoal hoje não está respeitando aquilo que eles, a casa deles, né? Porque o corpo é a casa deles. Isso é porque eles não têm nenhum conhecimento ou um negócio banal? Eu não sei se muito interessante a sua pergunta, porque a gente não vai
não vai poder confundir a opção sexual com o que nós estamos falando aqui. Tá? Existe uma diferença enorme. E no decorrer daqui, a gente vai poder trabalhar isso bem melhor. Eu imagino que seja, por exemplo, na minha encarnação anterior, eu fui um homem, agora eu sou uma mulher. Na facilidade de eu fazer algumas coisas que um homem faria facilmente. Eu hoje como mulher, às vezes. Sim. Tipo essas coisas, assim, eu Sim, penso. sim. Porque a gente sempre aproveita de encarnações passadas experiências que hoje nós podemos utilizar. Tá? Como essa questão é vista no âmbito da ciência, especificamente nas áreas de pesquisa da neurobiologia e psicologia? Aí nós vamos trabalhar um parênteses. Essas questões, basicamente, têm no máximo de 20 a 30 anos que estão sendo pesquisadas. Então, como pesquisa, é uma coisa ainda muito recente. É uma coisa que ainda está no nascedouro, está na fonte. Mas, então, por que está trazendo esses assuntos se a coisa ainda está em debate? É exatamente para que a gente possa estar acompanhando todo esse processo evolutivo de pesquisa e tudo mais, para que a gente possa se inteirar melhor nesses assuntos, uma vez que nós sabemos o quanto ele é polêmico, para que a gente possa traçar diretrizes que vai nos dar um entendimento melhor sobre o assunto. Mesmo porque, se nós fôssemos esperar conclusões de pesquisas para que pudéssemos desenvolver estudo e divulgação e tudo mais, isso seria feito daqui a quanto tempo? Né? Então, como nós temos a possibilidade de estarmos trabalhando essas questões, a gente acha interessante para que a gente possa acompanhar junto todo esse tempo. E até quando tiver uma resolução, a aceitação é mais fácil. Com certeza, sem dúvida. Já vai estar familiarizado com a questão. Vai ser uma coisa nova. Então, a ciência entende que a identidade de gênero não é determinada exclusivamente pelos órgãos genitais visíveis no nascimento. Então aí já começa uma questão. A ciência entende que a identidade de gênero não é determinada exclusivamente pelos órgãos genitais visíveis no nascimento. É um constrúcito multicefatado Nossa, que tá lá. que envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Por quê? Porque até então, a ciência, ela visa aqui trazer um entendimento mais psíquico e social do que propriamente orgânico-biológico. E nós vamos lá na frente ver o porquê disso. Tá? A área que mais tem ganhado destaque na pesquisa científica é neurobiologia. Estudos sugerem que o cérebro de pessoas transgênero pode apresentar características mais alinhadas com o gênero com o qual se identificam do que com o sexo atribuído ao nascimento. Olha como que a ciência vem trabalhando essa questão. Estudos sugerem, por que sugerem? Porque ainda não está devidamente comprovado. Né? Pelas pesquisas que já foram feitas, está dando conhecimento a entender isso. Que o cérebro de pessoas transgênero
pode apresentar características mais alinhadas com o gênero com o qual se identificam do que com o sexo atribuído ao nascimento. Ou seja, uma pessoa vem com sexo masculino e se sente mulher. É. Nada no masculino não atrai ele. Ele tem todos os trejeitos de Né? feminino. Ou seja, a questão anatômica do sexo, para ele não diz nada. Por quê? O que dá a ele esse comportamento é o seu psiquismo. O espírito? Não. Psiquismo. Sim, também. Psiquismo o quê? A natureza psíquica, a mente dele. Ah, Tá? Então, sim, mas é uma vontade do espírito E, não, escutando. Sim. Vem, que atua no seu psiquismo. que atua lá. Né? Isso, Sim, que atua no seu psiquismo. Sem dúvida alguma. Tudo bem, eu concordo com essa parte. Mas vamos lá, e essa parte de estar tão vulgarizada? Não, pera, um instantinho só fazendo um ABC. Na verdade, isso que nós estamos trazendo aqui não quer dizer que eu concorde ou não concorde. Eu estou expondo o que a ciência está trazendo, o que a doutrina espírita traz, para que cada um depois faça a sua conclusão. Ok? Vamos lá. Só me ajuda no meu raciocínio. Vamos lá. O espírito ele tem tendência, vamos chamar a parte feminina. Sim. Bacana, eu tenho vários amigos. Sim. E tem alguns outros que você vê que eles vulgarizam o negócio tanto que dói até a visão. Vamos dizer assim, eu estou dando um termo arcaico, mas o meu raciocínio é assim. E tem outros que não, você conversa com eles, são amores de pessoas. Essas pessoas que usam vulgarizar aquela situação, sua espírito também quer aprender. Como todos nós. Não, mas Sim, inclusive nós vamos trazer isso. eu não sei se eu estou sabendo. Não, muito bem. Se você, as suas colocações são nítidas. Isso aí, dentro do aspecto, eu tenho a minha visão, eu também entendo. Mas a gente não pode ficar preso somente a essas pessoas do jeito. Porque tem muitas pessoas também que não são e que têm comportamentos totalmente amorais. Verdade. Não, eu Né? era criança, então como que eu já sofri bullying? Naquela época, 50 anos atrás, mas eu fui criado na barra de da mãe. É tanto que eu sei desde cozinhar e fazer comida. E ela também, que ela falava, bom tem que saber fazer. Isso, graças a Deus também, eu aprendi. É. Mas eu agradeço dela. Então vamos lá. A área que mais tem o mistério da pessoa do G pode apresentar características do cérebro do nascimento. Ok, então vamos adiantar um pouquinho. Estudos têm demonstrado que a formação do cérebro, incluindo as áreas relacionadas à identidade de gênero, ocorrem em um período diferente da formação dos órgãos genitais durante o desenvolvimento fetal. Olha só que interessante. Quando a gente vai fazer, quando a mulher vai fazer ultrassom, a partir de que tempo começa a perceber o sexo? Já pode 3 meses. 3 a 4. Vamos supor que seja 3, 4 meses. Mas é. Ou seja, o sexo já está sendo formado, só que a questão do cérebro dele não. Ah, Ou seja, aí que acontece, por um fenômeno tal, ele vai apresentar o sexo, né, como masculino e feminino, mas o seu cérebro não. meu Deus, que complicação. Por isso que eu falei que a gente ia apimentar um pouco mais essas questões, para que a gente pudesse entender esse outro lado também. E aí? Né? Na verdade, as pessoas sempre julgam os transgêneros como promiscuidade, né? Foi pregado isso, né? Como se envergonhice. Não tem essa visão. Mas por quê? Sem julgamento para esse irmão, né? Porque é falta de conhecimento. Conhecimento, porque não tinha esse conhecimento que hoje nós estamos tendo. Como? Quem ia trabalhar essa questão? Na verdade. Quem ia trabalhar essa questão? Ô, gente, essa pesquisa tem no máximo de 20 a 30 anos.
Até então, o que nós sabíamos sobre isso? Nada. Sabia só julgar. Nada. Principalmente quanto aos transgêneros, assim, o espaço que eles tinham na sociedade era esse espaço da promiscuidade, né? Então, hoje em dia ainda tem muito essa visão sobre essa classe, né? Justamente por conta da construção social mesmo que teve de tantos anos, né? De que esse era o espaço que eles podiam ocupar. O que lhe restava, né? Sem dúvida, muito bem colocado. É possível que, em alguns casos, as influências hormonais no útero ou outros fatores biológicos ainda não totalmente compreendidos afetem o desenvolvimento cerebral de uma forma que o alinhe mais com um gênero diferente do seu sexo biológico. Ou seja, ainda existem várias possibilidades. Ou está na programação. Oi? Ou está na programação evolutiva da inclusive. É aquele espiritual, você vai lá, você vai entrar num corpo de uma mulher, mas você vai sentir como um homem para sua evolução. Isso dentro dos parâmetros da doutrina espírita. Sim. E dentro da ciência? Da ciência é alguma coisa, assim, outra A coisa. ciência não trabalha assim. Né? Então, aí que a gente vai colocando esses pontos para que a gente possa ver como que nós podemos trabalhar a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita, melhor dizendo, dentro do âmbito da ciência. Que anda lado a lado, os deuses desse. Entendeu? Então, como a gente vai trabalhar essas questões? Muito difícil, né, Antelô? Difícil, mas necessário, Não, eu né? sei, não. Tô falando. Sim. Associa cada. Entendeu? Sim. Ele entende só assim, você sabe. Eu faço assim com a mão, meu dedo não entende. Né, Antelô? Pesquisas de neuroimagem têm explorado diferenças na conectividade cerebral e na estrutura de certas regiões do cérebro com indivíduos transgênero, comparando-as com pessoas cisgênero, cuja identidade de gênero se alinha com o sexo atribuído ao nascimento. Ou seja, eles, trabalhando isso, começaram a pegar os transgêneros e as pessoas que não diria normal, porque não é esse o termo que é definido, mas dentro de um padrão, né, onde o psiquismo e o identidade de gênero é a mesma coisa. Então eles começaram a ver que no transgênero havia alguma coisa diferente. Né? Resultava em alguma coisa diferente nessa formação. Ainda que não haja um gene de transgeneridade, porque ainda não se descobriu, né, identificado, há estudos que investigam possíveis componentes genéticos ou variações hormonais que poderiam influenciar o desenvolvimento da identidade de gênero. Ou seja, está tudo ainda em aberto. Existe uma infinidade de pesquisas, só sabem que existe diferença. Agora não sabe por que dessa diferença. E como ocorre, em que momento ocorre. E o que promove essas diferenças. Não sabe. Não sabemos nada ainda. De concreto, nada ainda. Embora a identidade de gênero não seja escolhida ou causada, né, por experiências traumáticas, fatores psicossociais, educacionais, podem interagir com predisposições biológicas, influenciando como a identidade do gênero se manifesta e é vivenciada pela pessoa ao longo da vida. Ou seja, como está tudo de aberto ainda, não se sabe, primeiro, que sabe que não é escolhido. A pessoa, né, isso, não estou falando agora da questão espírita, porque nós sabemos que tem um planejamento reencarnatório, foi o que você citou.
Mas estamos trabalhando a ciência pura aqui agora, tá? Então não é escolhida e não é causada por nenhum trauma. Além dessas questões, ainda tem as questões de natureza psicossociais, que podem interferir, podem influenciar. Muito, é isso aí. A questão educacional. Então, se já existe um fator biológico, uma predisposição biológica de neurônios que possam assimilar essas situações, e sendo reforçado por uma educação, por uma questão social, isso pode acelerar o processo ou desenvolver esse processo de uma forma mais intensa. Ou seja, essa é a única conclusão que já se sabe. Exatamente, mas não se sabe de que forma. As outras estão todas em aberto. Tá? Entendeu? E esses estudos é lógico, é pela quantidade também, que eu não colocar no século XVIII. Não tinha. Ah, não, isso é agora. Isso tem 30 anos, mais de 20, 30 anos. Então, e pela quantidade que está, né? Sim, está começando agora, engateando agora, né? Está saindo um agora. É que eles ficavam tudo dentro do armário. É. Agora isso era a possibilidade de sair e manifestar. E aí sim. aqueles que saíram do Sim, armário, eles sim, manipulavam os pais para dar uma Inclusive na época antiga, na época de Roma e tudo mais, Já fazia os exorcismo, cantos tinham. já fazia decorar. Existiam isso e era natural essa convivência. Eles foram perseguidos como os espíritas foram perseguidos. Sim. Quantos espíritas morreram loucos dos Eles manicômios? também. E os transgêneros também. Vai se descobrisse que o filho fizesse uma coisa, pelo amor de Deus, Primeiro ela vai chamava de o pancada para padre ir embora. para tirar fazer o exorcismo. Depois não dava jeito, botava no manicômio, com 8. Tem uma igreja aí que diz que cura. Se é que alguém acha que é doença. Assim, o ambiente social, a cultura e o suporte familiar também desempenham um papel crucial, veja, na saúde mental de pessoas transgênero. Por mais que a ciência trabalhe isso, ela sabe que traz um trauma, Sim. Nós estamos estudando isso aí, mas traz um reflexo, traz vários traumas. né? Especialmente no que diz respeito à disforia de gênero. Na infância, então, né? Sem dúvida. A disforia é o sofrimento que pode surgir da incongruência entre a identidade de gênero e o sexo atribuído. Muitas vezes intensificado pela falta de aceitação social e familiar. Então, dentro da questão neurológica e psicológica, o termo que eles usam é disforia de gênero. É o sofrimento que algumas pessoas transgênero podem sofrer. Não quer dizer que seja todas, tá? Mas a grande maioria. Eu creio que sim. Esse sofrimento é real, ele é nítido, ele é sentido, né? Ele traz um impacto à saúde mental, sem dúvida alguma. E pode levar a problemas como ansiedade, depressão e, em casos extremos, até ao suicídio. Isso é inegável. Não é? Embora o reconhecimento e a afirmação das identidades transgênero esteja aumentando, os fatores biológicos e psicológicos subjacentes que contribuem para que alguém seja transgênero são considerados relativamente estáveis. Então, por que está aumentando? Aparentemente. Porque está tendo uma maior divulgação, né? As pessoas hoje já não têm receio de se manifestarem nesse sentido. Então, não é que esteja propriamente aumentando, que sempre existiu. Desde a época de Cristo existiu? Muito antes. E tem mais. Os Nero, aqueles Sim. tudo lá. Usavam os muito. Exato. Né? Usavam. César. Zero. Né? Usavam.
Fazia castrações, inclusive deles. E eram Fazer explícitos na castrações época, para usar. porque ele ficava dentro daqueles palácios, então ali eles Sim. são... E eram valorizados. Não tinha essa falação com esse canal. Atualmente, é estimado, tangente de várias populações, é geralmente inferior a 1%. Nos Estados Unidos, as estimativas variam de 0,5 a 1,4, dependendo da faixa etária e do estudo específico. Mas se hoje fizerem um novo censo, vai ter aumentado. O problema com fazer esse censo é muito difícil, porque muitos ainda se omitem. Parece ser Então- discriminatório, né? Exatamente. E o e acaba sendo. Tem alguém agora, nesse século agora, estudando isso aí para poder falar uma coisa concreta? Não, é isso que eu estou te falando. Esses estudos começaram há 20, 30 anos atrás, agora Já estamos recente. estudando, né? Não, sim, inclusive isso que nós fizemos aqui Acha que é uma já é fruto uma dessas coisa pesquisas. concreta. Já é fruto desses estudos. Concreta, né? Sim. Do ponto de vista da psicologia e da medicina moderna, a existência desse sofrimento não significa que a pessoa está fora dos padrões. No sentido de ser uma patologia a ser curada. Então a psicologia não vê isso como um trauma, não vê isso como doença. Hoje a psicologia moderna não trata dessa forma. Tá? Na psicologia, a identidade de gênero não é vista como escolha, no sentido de uma decisão consciente do dia a dia, como escolher uma roupa. Por quê? Em função de tudo que nós vimos há pouco. Das várias implicações, porque hoje todo mundo está no escuro ainda. Ela é uma experiência interna, inata e profunda. A pessoa vem com isso. Que a pessoa descobre sobre si mesma ao longo da vida. Uma pessoa trans não escolhe ser trans. Ela descobre que é trans. O que ela escolhe é como expressar essa identidade. Isso aí é a escolha dela. Como ela vai se manifestar, como que ela vai se colocar, como que ela vai Se apresentar à se sociedade. apresentar à sociedade. Inclusive, hoje em dia até tem pessoas trans que fazem operações, né? Sim, Aí você já acha que- sim. Não, mas às vezes, para a pessoa, a operação é tipo assim, um ponto final. Porque ela vai ficar olhando para aquilo ali, só que ela não reconhece, ela não é aquilo ali. Entendeu? Como se fosse uma coisa anormal no corpo dela. Mas é tudo muito interessante, porque eu já vi alguns estudos sobre isso, que mesmo nessas situações, se a pessoa não tiver uma consciência muito grande, ainda que faça essas cirurgias, ainda fica essa dor, o sofrimento. O que faz? Buscando sair dela, Sim. mas nem sempre consegue. Uma coisa que a gente viaja para esquecer uma coisa, mas na verdade Exatamente. Não tem jeito de sair daí. A solução para esse sofrimento, segundo as diretrizes de saúde, não é tentar mudar a identidade e o gênero da pessoa. Porque antes tentavam mudar, né? Você não pode ser assim, né? Vulgarmente, você tem que virar, se fosse o caso do homem, você tem que virar homem, esse negócio, né? Mas sim ajudá-la a alinhar seu corpo com sua identidade, você falou, através da transição social, hormonal ou mesmo cirúrgica. Ou a lidar com o desconforto de forma saudável. Porque, na verdade, não deixa de trazer um certo desconforto para essas pessoas. Né? Então, aprender a lidar com essa situação, Aceitação, né? para que ele possa se aceitar e não deixar
né, que aquilo possa lhe trazer esse sofrimento, que não deve ser fácil. Tem muito a batalhar ainda, né? Mas graças a Deus já melhorou muito, né? Sim. Porque na verdade um ser humano tinha pessoas que saíam na rua para agredir, né? Sim, Porque, inclusive isso é assassinar e matar. Né? Isso, inclusive isso. Tinha gangues, né, para isso, né? É. Ele só perseguia esses pessoal. A psicologia reconhece a incongruência ocasionada pela identidade de gênero quando essa não corresponde ao sexo biológico. Então, quando é que existe essa identidade de gênero? Quando as coisas não batem. Somente nessas situações. Mas, doutor, você continua, o que a gente falou ali, naquela região Oriente Médio ali, aqueles povos não aceitam não. Então, sim, até hoje. Por isso que a última reunião que eu até comentei, porque o povo eles são muito arcaicos. Sim. Essa incongruência pode causar um sofrimento significativo, um quadro clínico que é chamado disforia de gênero e anteriormente era conhecido como transtorno de identidade de gênero. Era transtorno. Hoje a psicologia não aceita mais essa denominação. Antes era transtorno de identidade de gênero. Realmente é bem agressivo. Agora, Porque todo transtorno subtende-se que é um... Por isso, que é uma doença. doença. É uma doença. Mas voltando aqui ao nosso amigo que falou sobre lá os países, né, Muçulmanos. muçulmanos lá naquela Oriente Médio, isso não quer dizer que não tenha. Lá é rigoroso, mas isso não quer dizer que não tenha pessoas. Sim, com certeza. Né? Só que lá é mais Não se fechado. Lá não vai poder. Se manifestar. Lá tem que ser 2 a mais. A disforia de gênero não é considerada como uma doença mental, mas sim um desconforto clinicamente significativo causada por essa incongruência. É um desconforto, não é um trauma, não é uma doença, mas ainda assim a pessoa sofre. E na sua cabeça você é uma mulher. Por quê? E você Exatamente. olha no espelho, você tem Exatamente. uma peça ali de um homem. Então isso traz sofrimentos. Por mais que haja uma aceitação, é muito difícil, né? Dentro de um quadro real, isso em algum momento não trazer. Quantas pessoas hoje cometem suicídio pelo próprio corpo, né? Mesmo Sim, É, mesmo não sendo essa uma aceitação, simplesmente por não aceitar o corpo. Exatamente. Com certeza. A transgeneridade é, portanto, a condição de ter uma identidade de gênero que difere do gênero presumido ao nascer com base nos genitais. O termo oposto a transgênero é cisgênero, que se refere a pessoas cuja identidade de gênero se alinha com o sexo atribuído ao nascer, refletindo uma diversidade natural da experiência humana. O homem nasceu com sexo masculino. Mas tem a cabeça com sexo masculino Não, também. continua, Cisgênero. exatamente. E vice-versa, a mulher com mulher. Né? Então são pessoas que são denominadas cisgênero, ou seja, é o oposto do transgênero. A transgeneridade também abrange pessoas que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher. Identidades não binárias. Ou que se sentem em seu gênero fluido, entre outras possibilidades. Ou seja, abre o leque aqui para que possa comportar outras situações também. É crucial entender que a transgeneridade, identidade de gênero, é diferente da orientação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa transgênero
pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, Essa daí tem pesquisa na Aurélia. assexual, oi? Pansexual, nunca vi, não. Tem pesquisa não. Também. Pansexual. Ela se afeiçoa a outra pessoa, não pelo gênero, mas pelo que ela é. Ela deslumbra com a pessoa. Ah, Entendeu? vamos lá, mas não entendi, não vou continuar. A transgeneridade não é considerada uma doença ou transtorno mental por organizações de saúde internacionais, a exemplo da OMS, Organização Mundial de Saúde, então excluiu, né? E nenhuma das organizações considera como sendo um transtorno mental. O que pode ser um problema de saúde mental é a disforia do gênero, é o sofrimento. Essa sim. Né? O sofrimento causado pela incongruência entre a identidade do gênero e o sexo atribuído ao nascimento, que exige apoio e tratamento. Por quê? Para que a pessoa possa saber como lidar com essa situação. Então, isso sim é causa de sofrimento e causa de buscar na medicina um amparo necessário. Ou seja, não o fato em si, mas o que o fato traz para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que é diferente, né? Então, quando uma pessoa procura um profissional na área, ele não vai trazer nenhum movimento para tentar anular aquela situação, né, onde o indivíduo se encontra em relação ao seu gênero. Ele só vai tentar uma solução para que ele entenda e aceite e crie um caminho para que ele não tenha tanto sofrimento. Exatamente. Agora, Tenor, nem tudo a ciência, e você explica muito bem sobre o que a ciência já descobriu, mas existe muito lado moral aí também. Com certeza. Muitos interesses, muito... Com certeza, sem dúvida alguma. Né? Uma pedra de gelo. A identidade de gênero não é uma escolha, mas uma percepção interna e profunda de si mesmo. A neurobiologia e a psicologia moderna a veem como uma parte inata do ser. É uma parte consistente do ser. A pansexualidade é uma das orientações representadas pela letra P, na sigla LGBTQIAPN+, destacando a amplitude e a diversidade das formas de se relacionar. Nossa É Senhora. por isso que foram aumentando. De LGBT foram Não vai, aumentando. porque sempre aparecer mais uma letra, então faz. E aparecer vai encaixando. Aparecer vai encaixando. Por quê? Trabalha com psiquismo. Está evoluindo, a gente tem que aceitar. Trabalha com psiquismo. LGBT. Nossa Senhora. A orientação sexual de uma pessoa, aí que está o que o Sebastião falou. A orientação sexual de uma pessoa não determina seu comportamento sexual ou sua capacidade de ter relacionamentos monogâmicos ou comprometidos em promiscuidade. Ou seja, o que a gente vê, o que você relatou no início, é exatamente isso. Porque a pessoa pode ser trans, mas não precisa ter. Não precisa ter esse comportamento. Não tem necessidade. Mas muitos deles aproveitam dessa situação, né, para se apresentar como tal. É uma forma de chamar atenção. É uma forma de falar, bom, agora vocês vão ter que me engolir de qualquer jeito. Porque eu tenho como me apresentar agora e ninguém pode falar nada.
Eu tenho uma visão desse lado aí das mais exaltadas, das menos exaltadas, né? A minha visão por esse lado é o seguinte: mulheres e homens não tem aqueles mais escandalosos, não Sim. tem aquelas com aquelas roupas, sabe, toda indecente, vai pra rua, acha normal e tal. Então eu penso assim, que aqueles mais espetaculosos são essas pessoas que elas são realmente mais espetaculosas mesmo. Mas precisa ser. Não exatamente, precisa né? ser. Nem a mulher, nem o Nem homem, nem os dois. eles, exato. Mas na sociedade não tem essa Tem, diferença? tem. Tem, Então, mas é porque nós que ele está tentando chegar aí é que não precisa ser dessa forma. Não Nem precisa. o Uma homem, nem mulher a também mulher, não nem o precisa. Se você for, Independente se é homem ou mulher, seja lá o que for, se né? você for o melhor profissional do mundo, você precisa de Não. Não, eu também entendo por aí, mas eu vejo assim, dessa maneira, que eles querem Entre aparecer. aspas, na sociedade, É. eles já estão errados. Sim. Se ele é espetaculoso, promíscuo, então É. você não Vão ser mais vitrine ainda. mais vitrine ainda para isso. Verdade. Portanto, a transgeneridade descreve a sua identidade de gênero. Quem você é. E não por quem você se sente atraído. Uma pessoa transgênero pode ter qualquer orientação sexual, incluindo ser hétero. Por quê? A questão da orientação sexual, ela é bem definida dentro desse processo. Antônio, então, em relação a homem e mulher, dependendo da sua opção sexual, eu poderia dizer que está faltando ao relatório do espírita um respeito maior do espírito por corpo onde ele está habitando. Sem dúvida alguma. Com certeza. Por que eles falam assim? Homem foi mulher foi feita casar com homem com mulher. Não existe nada disso, né? Na igreja católica, não. Como é que é? Homem tem que casar com mulher. Mulher tem que casar com homem. Homem com homem não pode. Mulher. Mas aqui nós não estamos falando de casamento. Não, ficar assim, Né? sei lá. Para a psicologia, o fato de um indivíduo com o corpo masculino se identificar e se conduzir como sendo o sexo feminino não é, em si, uma questão natural. No sentido de ser a norma biológica. Mas é considerado uma variação natural da experiência humana. Ou seja, o que é a ciência, né? A psicologia, ela tinha que dar alguma resposta. É uma questão natural? Não é. Tanto não é, porque o percentual dentro de toda a humanidade é muito pequeno. Se não seria, o que seria normal? Se todos fossem assim. Então não é. Não é uma questão natural. Isso está comprovado. Mas, como definir essa situação? Uma variação natural de experiência humana. E quando ele fala que é variação natural da experiência humana, não está muito parecido com o que a doutrina ensina em uma hora ser homem, outra hora ser mulher e tudo mais, para adquirir experiência evolutiva? E a pessoa que vem com os dois sexos? Ela nasce com os dois sexos. Mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, quer dizer, o que vai mandar vai ser o cérebro. Sempre o psiquismo. O Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, orienta os profissionais a não considerarem a homossexualidade e a transgeneridade como sendo patologias. À luz da psicologia acadêmica, a identidade de gênero é uma construção subjetiva e a disforia de gênero é uma condição clínica que causa sofrimento, mas que deve ser tratada com acolhimento, respeito e sem patologização, ou seja, sem que seja considerado como doença. Aos fundamentos da psicologia acadêmica,
A diversidade de identidade é reconhecida como uma variação de experiência humana. Por que nós frisamos isso? É exatamente porque dentro dessa variação fica o desforme de que realmente tudo que se restringe a esse contexto não pode ser caracterizado como sendo uma enfermidade. E como uma enfermidade, não deve ser tratado como tal. A doutrina espírita traz uma perspectiva espiritual e reencarnacionista para a questão. Nós começamos na doutrina espírita, passamos para a ciência e agora estamos retornando à condição espiritual. Ela concorda com a ideia de que o espírito não tem sexo. E nem cor, né? Tem gente que tem branco, não. Para a doutrina espírita, o sexo é uma característica do corpo físico, um envoltório temporário que o espírito utiliza para suas experiências na matéria. É a mesma experiência citada pela psicologia. Na perspectiva espírita, a reencarnação em um corpo que não corresponde ao gênero do espírito é, de fato, uma prova ou uma expiação escolhida ou aceita pelo próprio espírito no seu planejamento reencarnatório. Chegou ali. Chegou lá. Né? Roda, mas não tem jeito. No final a gente acaba tendo que chegar lá. Entendeu? Mas aí não pode ser uma escolha de um espírito vir um pouco masculino com experiência feminina. Não tem como. Como é que é? Vir um pouco masculino para ter uma experiência feminina. Não é para ter experiência feminina, é passar por esse sofrimento. Mas Passar. a questão está relacionada, então, de inerência, porque às vezes o espírito está condicionado a um pouco, muitas vezes, feminino. E quando chega um pouco masculino, aquilo fica nada. Não, porque como nós vimos ali, ele não tem essa taxação. Ele já vai E ser. existe mesmo na formação dele, do cérebro dele, já é diferente. Ele não vai trazer. Entendeu? Mesmo estando nos Uma perispíritos. encarnação só, para ele, a outra encarnação vir um sexo diferente, é muito pouco para o espírito. Uma encarnação. Sim. Porque não vai dar para ele ainda condicionar essa condição. Sim. Mas isso todo jeito é uma prova para ele. Não, prova, com certeza. Então, sempre vai ser. Não deixe de ser. Eu acho que a prova seria passar justamente pela dismorfia, como que chama? Disforia. Disforia, isso. Eu acho que essa que seria Não, inclusive, a é exatamente isso. Isso nós vamos trazer daqui a pouquinho. Oi? A Ana é uma apaixonada. Sim. No entanto, essa escolha é feita no plano espiritual, antes da encarnação. A partir do nascimento, a pessoa vive a prova. E para o espírito, o gênero físico é um veículo para o aprendizado. O espírito pode reencarnar alternadamente em corpos masculinos e femininos ao longo de suas existências para aprender e desenvolver todas as qualidades necessárias à sua evolução. É no confronto com as provas e expiações de cada gênero que o espírito adquire as virtudes da paciência, do amor, da maternidade, da paternidade, Da maternidade só. né? Próxima vez você vai vir um homem. Não se esqueça. À luz do Espiritismo, a situação de um espírito que se sente em um corpo que não corresponde ao seu gênero interior pode ser interpretado como uma prova escolhida ou uma expiação necessária. Quando ela vier no corpo masculino,
ela vai, que ela estiver encarnada, ela vai dizer assim, ai, da próxima eu quero vir como mulher. Vou vir aqui tentar essa discussão. O ser humano é Pode Não tem satisfação. Mas isso é muito mais profundo. Pode ser uma oportunidade para o espírito aprender lições de aceitação, resignação, humildade, superação do preconceito, desenvolvendo a força moral e a perseverança. A disforia de gênero seria, nesse sentido, um reflexo do desalinhamento entre a identidade do espírito e o veículo físico em que ele está encarnado. A doutrina espírita não vê a situação como um erro da natureza, mas como uma escolha evolutiva do espírito ou uma consequência kármica de existências anteriores. O objetivo é sempre o aprimoramento moral em qualquer situação que ele esteja. Assim, a busca por uma identidade de gênero que não se alinha com o corpo biológico não é vista como algo impróprio, mas sim como um desafio moral e psicológico que faz parte do caminho evolutivo do espírito. Quem dera eu tivesse luta do espírito bastante, né? Enfim, nada é por acaso. Com certeza. Bem, gente, essa era a proposta do que nós falamos, né? Trazer esse assunto, dar esse novo, outro revestimento, trabalhando a questão da ciência junto, da psicologia principalmente, né? Da neurobiologia, para que a gente possa ter um entendimento maior e melhor sobre esse assunto, que é por demais discutido lá fora. Né? Acabou, isso aí? Não tem mais discussão sobre esse assunto, não foi? É como nós sempre falamos, aqui nós apenas é aquela luzinha de lamparina para que todos nós depois possamos, com o tempo, estudar, pesquisar, vasculhar, né? Nossa, mas realmente muito bom. São situações que muitas vezes a gente não tem oportunidade de estar trabalhando isso lá fora, né? E a gente, dentro de uma casa espírita, a gente tem que procurar ver, aproveitar esses momentos para a gente estar trazendo esses temas que aparentemente simples, né? Devagarzinho nós vamos nos tornando um pouquinho melhores, né? Com certeza. Esse julgamento.